que por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente. Tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, nesta sala. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, eu já estou aqui na condução desse trabalho. Agradecer essa moça, essa menina linda, Cristiane, que veio cantar para nós, lembrando que a música é uma prece. Então, é tão importante a música, né? Nos eleva o nosso coração, né? A gente fecha os olhos e mentaliza, assim, estar ao lado de Jesus, ao lado da espiritualidade maior. Tá certo? Falar também sobre os trabalhos da nossa casa, sobre os estudos da nossa casa, o tratamento da nossa casa, tem tudo isso lá no nosso site, cegal.org.br. Lá tem tudo explicando direitinho como você pode participar, ser voluntária num dos trabalhos assistenciais, fazer algum curso. Lá tem tudo explicadinho para todos nós, tá bom? A escala do nosso trabalho de hoje, como eu falei, eu estou aqui no comando, né? Na coordenação do trabalho de hoje. Deixa eu ver aqui. A leitura do Evangelho vai ser feita pela nossa colega Ana Maria. É o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. Depois virá a prece inicial com o nosso companheiro Luiz Mauro. A palestrante, aquela menina linda, Catiúcha, que está sempre aqui conosco, ainda bem, né? Falando, trazendo para nós o tema do Evangelho, muito importante, os 500 da Galileia. E depois, no final, tem o passe virtual, que é tão importante a todos nós, naquele momento do passe, a gente fechar os olhos e mentalizar aquilo que nós estamos necessitando no momento. O passe virtual, a fluidificação das águas e a prece final com o nosso colega Halder. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para a Cristiane mais uma musiquinha para a gente dar início ao nosso trabalho. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. A leitura do Evangelho da noite de hoje é do capítulo 6, o Cristo Consolador. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, 15, versículos 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade
preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco. Vamos então, nesse momento, refletindo ainda sobre a leitura do Evangelho, sobre essa doutrina consoladora, que é a nossa doutrina espírita. Vamos respirar tranquilamente, acerenar os nossos pensamentos, os nossos batimentos, para que possamos dar início aos trabalhos da reunião pública online na noite de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que nos assiste, para que possa estar presente durante toda a realização do nosso trabalho, pedindo ao Mestre Jesus que inspire e intua a nossa palestrante, a querida Catiúcia, que ela possa explanar o tema da noite e que nós possamos absorvê-lo de forma a sairmos daqui melhores do que chegamos. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos que estamos pela oportunidade que nos é dada mais uma vez, quero fazer a oração que o Senhor nos ensinou, em sinal de agradecimento, para que a gente possa dar início, então, à palestra da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Passar a palavra para a Catiúcia. Catiúcia, é com você agora, minha amiga. Uma alegria estar aqui novamente com vocês e para a gente falar sobre o penúltimo capítulo do livro Boa Nova, a passagem Os 500 da Galileia. E é uma passagem muito linda. Aliás, todas as passagens do livro Boa Nova é maravilhoso, porque Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, vem nos deixar preencher lacunas deixadas no Evangelho. Ele veio preencher com falas lindíssimas, como essa passagem mesmo. Essa passagem no Evangelho, na Bíblia, né? Ele é citado sutilmente, se faz referência a essa passagem. Então, Humberto vem e nos passa lindamente o diálogo que ele teve com esses 500, que foram, além dos apóstolos, as pessoas que tinham sido tocadas pelos ensinamentos cristãos, pelos ensinamentos e exemplos de Jesus, e se reuniram ali próximo ao Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, mas devido à sua extensão, a sua largura, a sua profundidade, eles sempre faziam referência com esse nome, o Mar da Galileia. Então, eles ficavam ali, lembrando, comentando entre si, após o desencarne de Jesus, tá? Essa passagem ocorre após o desencarne. E aí, eles vão se reunindo e comentando sobre as passagens, sobre os ensinamentos de Jesus, compartilhando entre si, e principalmente sentindo saudade do amigo Jesus, porque ele era um amigo, um pai, aquele que acolhia a todos. Fora, não vamos nem citar a magnitude da sua energia, que de longe, né, as pessoas sentiam ali o seu magnetismo. Se nós temos informações que do Chico Xavier, a distância que se sentia dele, né, o tanto que Chico irradiava luz, as pessoas longe dele ainda eram tocados por sua energia. Imagina Jesus Cristo,
né? Então, é algo assim surreal, algo que não conseguimos mensurar por não estarmos sentindo, presenciando essa energia. E então, eles ali reunidos, Jesus reaparece ali para todos, se faz visível a todos, né? Por mais que ainda nas outras religiões fala que Jesus ressuscitou, nós espíritas, através da vasta literatura espírita, que nos foi explicado que o que aconteceu foi que ele permitiu ficar visível, né, para as pessoas que ele achou necessário. E como estava ali reunido esses 500, conversando entre si e com a esperança de vê-lo, porque ele havia falado, né, que iria voltar e queria lhe fazer vivo perante eles. E realmente acontece. Eles veem uma luz muito forte vindo do céu. E eles ficam olhando para essa luz, e aí aparece a doce figura de Jesus. E aí Jesus vem avisar para eles que aqueles ali se tornariam todos apóstolos dele, que eles também iam divulgar o evangelho, porque na Bíblia o que nós temos de relato, através de João, de Lucas, é que os 12 apóstolos saíram para divulgar o seu evangelho, mas eles também tiveram a contribuição dessas pessoas que já haviam assumido esse compromisso com Jesus no plano espiritual, assim como os 12 apóstolos, é claro. E eles foram anonimamente divulgar os ensinamentos de Jesus em várias partes do mundo, e foi dividir com as pessoas que não tiveram acesso a Cristo tudo aquilo que ele havia trazido de acalento, de conforto. Então ali estavam pessoas muito humildes, pessoas simples e principalmente pessoas evoluídas moralmente e não socialmente, porque infelizmente o que os judeus esperavam é que fossem que o Salvador seria uma pessoa evoluída financeiramente, né? Que ia ser o rei, que ia governar tudo. E não é essa a importância que é atribuída a Jesus. Não era necessário esse tipo de reinado material, e sim o espiritual. Então, estavam ali presentes aqueles que já compreendiam que o que importava era o que trazia no coração, né? E aí, já se passaram tantos séculos, e muitos séculos, por sinal, e as pessoas ainda não conseguiram absorver quem foi Jesus, o que era Jesus, o porquê Jesus veio. Porque, infelizmente, tivemos muitas deturpações, porque mataram muito em nome de Jesus, sendo que ele ensinou apenas o amor, a paz, a harmonia, a união. Então, muitas pessoas sofreram demais por não professarem da forma que alguns cristãos, que na verdade de cristãos não tinham nada, não tinham entendido nada de Jesus, apenas usava esse poder que eles conseguiam através da igreja para matar, para destruir, para dizimar familiares inteiros. Então, nós tivemos, infelizmente, muitas passagens tristes em nome de Jesus, assim como ocorre ainda até hoje. Ainda, infelizmente, se matam em nome, é absurdo, mas uma guerra santa, como que pode existir, né? Uma guerra em nome de Deus, para impor o que Jesus ensinou de forma deturpada, o que Deus passou e foi entendido de forma errada. Então, nós temos muitas passagens lindas, e uma delas, essa que é a penúltima, eu acho ela, assim, maravilhosa. Quando me foi passado esse tema, eu fiquei muito feliz, justamente por causa da beleza, da grandiosidade destes ensinamentos. Tem uma fala, é uma frase pequena, eu peço licença para ler, que ele fala para os seus apóstolos da fé, né? Então, ele fala, séculos de lutas
vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Olha que coisa mais linda. Jesus nos deixava bem claro desde o início. Ele falou através de parábolas, falou de forma direta, o quanto nós temos que entender que aqui é apenas um planeta que estamos vivenciando uma experiência terrena. Como espíritos imortais, estamos apenas passando, no momento, né, encarnados, vivenciando essa experiência terrena. Uma experiência que necessitamos para evoluirmos moralmente, para evoluirmos com aquilo que nós achamos que é certo, que é errado. Nós, ao colocarmos numa balança sobre o que Jesus consideraria como certo ou errado, todos nós consideramos, obtemos a resposta quando colocamos na balança de Jesus. E a gente ainda se deixa levar pelos falsos prazeres que a Terra oferece, pelos inúmeros falsos prazeres, e Jesus avisou que seria difícil, que seria séculos de luta. Estamos aí reencarnando há quanto tempo? Será que algum de nós estávamos lá? Éramos uns desses 500? Porque Chico também falou que esses 500 continuaram reencarnando como missionários, levando a palavra de Jesus, vivenciando através do exemplo. Nós temos muitos trabalhadores, muitas pessoas maravilhosas trabalhando anonimamente, porque não tinham como missão serem conhecidos, assim como Chico, como Ivone Pereira do Amaral, Divaldo e tantos outros que são hoje expoentes da doutrina espírita, mas tantos trabalhadores que estão ali juntos com o Divaldo, que trabalharam ali junto com o Chico, e trabalharam e continuam trabalhando em suas casas espíritas, ou trabalhando em lugares que, de forma como voluntários, né, são essas pessoas, elas que continuam dando o exemplo, que são exemplos ali para os seus familiares, para os ambientes na qual estão inseridos socialmente. E essas pessoas continuam fazendo o seu trabalho de formiguinha. A gente sempre consegue lembrar de alguém que era muito boa pessoa, a gente escutava, né, dos nossos pais, ai, fulana era tão boa, ajuda todo mundo. E isso ainda existe. Só que o que nos é apresentado na televisão, nas redes sociais, infelizmente é o oposto. Porque, infelizmente, a notícia ruim que dá ibope. Eu tenho uma aluna no curso do Segal, né, eu sou instrutora do ESG, e ela é jornalista, e ela fala, não tem jeito, quando mandam para a gente pautas, a gente sabe que o que vai chamar atenção, prender a atenção do espectador, são catástrofes. Infelizmente, não é o que eles gostam, mas é o que chama atenção. Quando começa a narrarem, por exemplo, ela ainda deu exemplo, quando no jornal vai lá fazer a reportagem mostrando quantas cestas que o Segal conseguiu montar, quantas famílias serão atendidas, as pessoas mudam de canal. Vão procurar notícias do quê? Sensacionalistas de forma negativa. Então, infelizmente, isso acontece. Nós ainda somos ligados ao que é ruim. É isso que nos desperta atenção. Mas nós temos que lembrar que existem trabalhadores do bem, pessoas tentando ser melhores. O que diferencia todos que estão aqui numa quinta-feira, que podia estar lá vendo um filme, se não quiser ver o jornal, ver um filme, pôr as pernas para cima e não estar aqui ouvindo a Catiúcia falar, o que diferenciam vocês e os que não estão procurando ajuda é apenas a vontade de promover uma reforma íntima, que se faz necessário, e principalmente o despertar de que algo espiritual precisa de ser acolhido, porque nós acolhemos a criança interior, temos acesso, né, a muitos vídeos que nos ensinam a compreendermos o que vivenciamos de ruim com os nossos pais, para a gente aprender a lidar com isso, aprendemos
a não carregar mágoa, mas o que também não é muito divulgado ainda é que devemos acolher o nosso lado espiritual. Ele necessita de ouvir coisas boas, de ouvir ensinamentos edificantes. E graças a Deus temos aí o Evangelho de Jesus com infinitos ensinamentos que nos ensinam como devemos proceder na vida, que devemos ser sempre aquele agente promovedor de paz e harmonia onde estivermos inseridos. Este é uma das nossas principais missões, sim. Mas eu não consigo conversar e falar. Ok, mostra através de atitudes. Se algum familiar, né, algum colega de trabalho vem com implicância, vem com palavras que vão doer, que a gente entende que está ali mexendo com o nosso ego, o calar pode dizer muito mais do que a gente revidar. Esse aprendizado, que por mais na hora a pessoa recebe, ficou caladinho e saiu, depois que a empáfia abaixa, fica a reflexão, nossa, nem deu moral para minha implicância, para minha tentativa de confusão, e esses ensinamentos ficam. Se um ainda não está preparado para compreender, para enxergar essa sua atitude nobre, os demais estarão. E a gente não pode desistir, porque a gente tem pessoas demais para nos falar. Larga de ser bobo, porque o bom é visto como bobo, né? Infelizmente. Larga de ser bobo, todo mundo abusa de você. Larga de ser bobo, você é bonzinho demais, faz tudo para os outros. A gente tem que lembrar que a gente não está aqui fazendo o que é certo para ser glorificado pelos demais que convivem conosco. Nós estamos aqui para fazer o que é certo, porque foi o nosso objetivo quando reencarnamos. Esse é o nosso propósito. Ninguém veio aqui para passear, para ficar só curtindo coisa boa. Se essa pessoa que precisa reencarnar para ficar apenas curtindo, está no planeta errado. Ele está encarnado lá no planeta já mais avançado. Aqui é o planeta de provas e expiações, a gente tem que lembrar disso. E Jesus lembrava disso sempre, quando ele estava conversando com os profetas, ou com os apóstolos, conversando com as demais pessoas. Que aqui, Jesus em nenhum momento falou que é para a gente separar o templo da oficina. É para nós falarmos o seu nome, vivenciarmos o que ele explicou, não é só dentro do templo religioso. É onde nós vivemos, trabalhamos. Então, não tem essa divisória. O nosso coração, ele demonstra o que ele é no nosso dia a dia. Dentro da igreja, dentro do centro espírita, todos os lugares, assim, religiosos, vai ter todo mundo ali bonzinho. Todo mundo. Mas o que nós somos no nosso dia a dia é o que realmente demonstra se aprendemos, se entendemos a mensagem de Jesus ou não. Então, não é ficar... Jesus não... muitas religiões entenderam errado, que Jesus quer que seja louvado dentro da igreja, que fique gritando o seu nome, que fica falando que ama, que fica dando dinheiro em nome dele. Não é isso. Jesus nos convidou o tempo inteiro, ele deixou bem claro que era o nosso trabalho, o trabalho da caridade, o nosso trabalho como aqueles que enfrentariam para dizer não aos falsos prazeres que a Terra oferece e vivenciariam o que realmente vale a pena, que é o que o nosso coração precisa ser doutrinado para agirmos, para pensarmos, porque através das atitudes nós dizemos quem somos. Não tem a fala que a palavra leva, mas o exemplo arrasta. Então, o que adianta a gente ficar falando para Jesus que ama, sendo que não pratica nada do que ele ensinou? E é isso que ele deixa bem claro quando ele aparece ali para os 500, que todos aqueles deveriam sair e propagar o seu evangelho e vivenciá-lo.
porque todo lugar que estamos, ele é o lugar consagrado para perpetuarmos o serviço de Jesus. Onde estivermos, em todos os momentos. Principalmente naqueles mais difíceis, naquele momento que nos fecham no trânsito, naquele momento que o abençoado do parente vem falar coisas absurdas da gente, né? Porque é só os outros parentes que são difíceis, né? A gente é todo mundo bonzinho, só os outros parentes que são difíceis. E igual falam, né? Se se você na sua família não tem parente difícil, é porque você é o parente difícil, né? Tem mais essa também. Então, que saibamos compreender tudo isso que Jesus está aí, que nos deixou como exemplo, que veio a doutrina espírita, que é a Boa Nova, né? Que é a revelação que veio para confortar a todos nós. A gente lembrar que temos sim, já sabemos o que fazermos. O difícil é deixar o orgulho e a vaidade de lado, o ego de lado, e esta é a parte difícil. Mas para isso, não se tem uma receita fácil. Eu queria muito falar aqui para vocês, gente, ó, quer virar todo mundo bonzinho? Acende 5 velas vermelhas, pega aí um litro de pinga, seria fácil demais falar isso. Mas é um exercício, é só exercitando, é não desistindo de tentar ser bom, porque a gente vai encontrar dificuldades a todos os momentos. Se estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, é porque aprontamos e precisamos estar aqui. Eu falo por mim, certeza que eu não era um daqueles 500. Eu acho que foi uma das que eu estava lá gritando para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Por isso que a gente continua reencarnando aqui. E a doutrina espírita nos oferece muitas ferramentas. Não é só ir na igreja, no centro espírita, ou assistir palestra em todas as reuniões públicas, e ficar lá gritando que ama Deus, ou participar de cerimônias, algumas que ainda insistem, né, porque culturalmente acham necessário tantas cerimônias, os usos de cor, de roupa, enfim, hierarquia, né, dentro dos templos religiosos. Não é assim. É você para com você mesmo. E se você não é mãe de alguém de menor, você não é responsável por mais ninguém. Porque a gente quer mudar todo mundo. Quando eu era aluna lá da dona Rose, ela falava cada coisa linda, eu falava assim, nossa, meu marido precisava ouvir isso. Ou então pensava, nossa, tal amigo, ó, nossa, a dona Rose falou tudo que eu precisava ouvir. Nossa, minha mãe, meu irmão, nossa, isso daí cabia direitinho para o meu irmão. Não é, gente. É nós mesmos que precisamos. Porque se a gente aponta, reconhece que é errado, e existe na psicologia essa afirmação, que quando a gente reconhece um erro em alguém, é aquilo que nós temos, mas não somos capazes de reconhecer, não temos a humildade de reconhecer este erro e apontamos como algo absurdo, que aquilo ainda está dentro de nós. Então, que possamos procurar essas ferramentas que a doutrina espírita nos propõe. Os cursos da casa sempre começam lotado. Início de semestre está lotado. A sala está cheia. A gente sai correndo atrás de cadeira. Termina o semestre, a metade ali. É porque não gostou do professor e tal. Gente, não gostou do professor? Procura outro curso, outro lugar. Porque o ensinamento de Jesus é único. A doutrina espírita é maravilhosa. O que estraga são os usuários dela. Todos nós que estamos aqui, trabalhadores do SEGAL, a diferença é que nos conscientizamos que precisamos trabalhar para ver se a gente aprende a ser bom. É só essa a diferença, não tem ninguém melhor do que ninguém. Hierarquicamente, você não vai ver no SEGAL. Fulano, é o diretor do SEGAL, você vai ver ele no final das festas, ele lá varrendo igual todo mundo, lavando vasilha igual todo mundo, porque é isso, somos todos iguais, estamos todos procurando formas para aprender a sermos melhores. Primeira dica, façam os cursos da doutrina. Se você não consegue presencial, hoje existem os cursos
online, já disponíveis no YouTube, várias pessoas gravaram durante a pandemia e ficaram salvas. Coloca ali para ouvir, em vez de ficar mexendo no Instagram, ficar ouvindo... Eu nem sei, conheço as outras redes sociais, são tantas que minha filha me mostra, que eu falo, meu Deus, não dou conta nem do Instagram, imagina essas outras, quero não. Então, em vez de ficar perdendo tempo com isso, coloca ali áudios, os cursos da doutrina lá do SEGAL é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, tem o ESD 1, ESD 2, ESD 3, ESD 4. Se você digitar ESD 1, você vai ver lá já a primeira aula. Não são feitas pelo SEGAL, tá, gente? Eu estou deixando claro que são outros trabalhadores espíritas que dispuseram esses cursos. Agora, se você consegue presencialmente, gente, é muito diferente. Ali você está interagindo. Se você ficou uma dúvida, você tem a oportunidade de sanar essa dúvida, de questionar. Algum outro colega que faz pergunta, é uma pergunta que, né, desperta para você sobre uma outra óptica. Então, se você pode participar, participem. Vale muito a pena. Participem dos tratamentos da casa, acredito que a maioria aqui já esteja. Então, é importante estarmos num lugar que se fale o bem, que se estimule a ser bom, porque te estimular a fazer coisa errada, isso daí, desde que você começou a tomar noção de que é gente, você começou a ouvir, né? Eu sempre falo, os pais têm que ensinar o que é certo para as crianças, porque eles vão aprender o que é errado, com os coleguinhas, na escola, em todos os lugares, infelizmente. E assim somos nós. Nós já ouvimos demais coisas erradas, temos que ouvir o que nos estimula a ser bom, porque não é fácil ser bom. E se vocês forem como eu, então, tentando, gente, estudando, indo tentar fazer as obras da caridade, para ver se desperta o que é bom dentro da gente, para a gente se tornar uma pessoa boa, tá? E não é rápido, não é com um mês, não é com 6 meses, não é com um ano, gente, é com o tempo. Graças a Deus eu estou lá no SEGAL já tem 14 anos, não existe a mesma Catiúcia que entrou. Graças a instrutores como a dona Rose, que estava lá com paciência, se doando, e a forma que eu tenho de retribuir é hoje estando lá, repassando os ensinamentos da doutrina para os que procuram esse acalento, tá? Então não desistam, tentam ouvir áudios edificantes, leituras edificantes, tem áudio, gente, tem pessoas que se propuseram a ler todas as obras, não só de Kardec, mas as do Chico. Você nem precisa ler, pegar o livro e ler, você põe um foninho, enquanto você passa roupa, enquanto você está ali dirigindo, você vai ter acesso às informações dos livros, das obras de André Luiz, que são maravilhosas, foi por onde eu comecei e eu indico a todos, tá? E é isso, pessoal, agradeço a atenção, o carinho, a oportunidade de estar aqui, resgatando um pouquinho dos meus débitos, na qual eu devo ter desviado muita gente através da fala, e agora me é oportunizado a poder passar o Evangelho de Jesus pela óptica da doutrina espírita. Ótima explanação, para a gente refletir agora o restante da semana, né? Muito bom, muito obrigada, viu? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. A paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Façamos a nossa oração final, pedindo ao Senhor Jesus
Nosso mentor espiritual se posiciona à nossa frente, manipulando as energias que foram separadas para cada um de nós. Nosso mentor direciona as suas mãos ao nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim os nossos chakras, nos proporcionando uma sensação de paz, de gratidão em nossos corações. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores espirituais, que coloque em nossas águas os fluidos necessários que precisamos para vivermos em harmonia com tudo e com tudo. E que esses fluidos nos proporcionem mais saúde. Graças a Deus. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante e o socorro na dificuldade, e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, que assim seja.